Olha, você já parou para pensar como seria a sua vida se você não conseguisse se comunicar para fazer atividades básicas, como, por exemplo, pagar uma conta, tirar a segunda via de um documento com atendimento presencial? Pois essa é a realidade de milhares de surdos em Alagoas, que enfrentam barreiras diárias por falta de acessibilidade. E a equipe do Cidade L foi às ruas para entender como a inclusão está sendo aplicada em órgãos públicos, empresas privadas e no mercado de trabalho. Confira agora na primeira reportagem da série especial Surdos, Mãos que Falam, da repórter Mônica Hermílio, em parceria com o TNH1. Vamos acompanhar. Maceió, Alagoas, bairro de Mangabeiras, setembro de 2024. A Graciele é surda e presidente da Associação dos Surdos de Alagoas. O que parece ser fácil para outras pessoas, para ela, uma simples ida a uma repartição pública, hospital ou banco pode ser mais difícil do que se imagina. Nós viemos até um shopping aqui de Maceió, onde existe um posto que reúne vários serviços públicos. Nós convidamos a Graciele Oliveira, que é surda, presidente da Associação Alagoana de Surdos, e a Gilmara Machado, que é intérprete de Libras. A Graciele vai tentar ser atendida apenas em Libras. E a nossa missão é saber se ela vai conseguir ser compreendida. A Gilmara vai dar o apoio. Elas vão entrar, fingir que não se conhecem, para daí então a Gilmara tentar ajudar ela, caso ela não seja atendida da forma como ela merece, em Libras. A Gilmara entra primeiro no posto de serviços do shopping. A Graciele chega logo em seguida e já se encaminha para uma das filas, logo na entrada, onde vai pedir informações sobre o atendimento da companhia energética. A uma certa distância, a Gilmara observa se a atendente vai conseguir entender o que a Graciele quer dizer, já que ela só se comunica através de Libras. Sem conseguir entender a Graciele, a atendente oferece um papel para ela escrever o que deseja. Graciele se nega, porque quer ser atendida na língua dela. Mas ninguém no posto de atendimento parece estar apto a entendê-la. A Gilmara, que é intérprete de Libras, como combinado, se aproxima e oferece ajuda. Moça, eu não estava conseguindo aqui, não. Conheço ela. Você sabe? Eu sou intérprete. Quer que eu ajude? É o quê? Ela está dizendo que ela é presidente da Associação do Surdos, queria saber como a agenda para ver se está com dia na Equatorial, essas coisas. Aí ninguém sabe Libras, não. Ela está dizendo, tem alguém aí que sabe se comunicar? Quer saber se está em dia? Para pegar a senha da Equatorial da Associação. Ninguém entenda o que ela diz. Vendo que não há atendimento especializado na língua brasileira de sinais, como determina a lei, entro e questiono a funcionária. Vocês têm alguém que entenda de Libras aqui que possa atender? Mas não é a pessoa oficial para atender, é isso? Vocês não têm? Chegar um surdo aqui, oficialmente ele não consegue ser atendido, né? Consegue, mas ele é a pessoa oficial para fazer esse atendimento? Eu me identifico. Sou repórter da TV Pajuçara. Isso. A gente quer saber se aqui no Já vocês têm uma pessoa exclusiva para atendimento aos surdos. Não. Como a gente acabou de ver, tinha uma pessoa, quer dizer, o primeiro atendimento, né, a recepcionista, a primeira pessoa que tem contato com quem chega aqui, não tinha treinamento, não tem treinamento, não conseguiu compreender. A nossa estratégia é realmente de trazer a Gilmara para fazer essa interpretação, né, para abordar e interpretar, valeu, porque o primeiro atendimento ali, a primeira linha não consegue atender os surdos aqui. A gente questionou se existem pessoas especializadas, treinadas, para fazer esse atendimento especificamente para isso, para atender os surdos. Segundo eles, também não existe alguém especializado. Existe uma pessoa que entende um pouco e que poderia intermediar.
mas não existe aquela pessoa, como manda a lei, designada a fazer essa ponte entre os surdos e os ouvintes. Não sinto bem, não. É como o sentimento hoje. Eu dei bom dia, queria informação sobre a associação, com a sua presidente, ver se está em dia, e não tive esse retorno. Então, a falta de acessibilidade ela é enorme. É um grande problema e prejuízo para nós surdos. Com todas essas barreiras na comunicação, o sentimento de isolamento é o que resta aos surdos. Muito mal, desculpe, muito mal. A minha pele, eu sinto na pele e sinto que os outros sentem também. Alguns minutos depois, um representante do posto de atendimento nos aborda. A gente tem essa CDF aqui. A gente tem um mecanismo de ligação de vídeo. A partir do momento que a pessoa chega, a gente faz a ligação de vídeo e essa pessoa se comunica. Mas você sabe que a lei diz que tem que ter no estabelecimento. Dia de terça e quinta a gente tem aqui uma pessoa que fica o dia todo. Durante as gravações ainda conhecemos a Jamile, o Alexandre e o James. Os três também são surdos. Eles relatam que as dificuldades para quem só se comunica através de Libras vai além dos atendimentos. Alexandre e a Jamile são casados, mas para conseguir se manter, precisam da ajuda da família. É que o mercado de trabalho e as oportunidades muitas vezes não dialogam com a comunidade surda. Muito difícil, principalmente porque não tem intérprete, as pessoas não sabem. Ali a sogra dele é quem anda com ele para os lugares, porque ele não tem comunicação, para tentar ver se consegue um trabalho. Aí precisa, às vezes, fazer exames admissionais, ou alguns exames que comprovam que você tem a surdez, ou que está bem de saúde. Aí tudo isso requer Libras também, né? E interpretação, e não tem nos lugares. Até hoje, às vezes que ela tentou, não conseguiu, aí ela continua sempre com benefício, né? Ela tentou, enquanto jovem, muito tempo, não conseguiu trabalhar, depois de entrada conseguiu o benefício. Não tem pessoas assim que a ajudem também. Só a família, às vezes a tia dela, que às vezes, ou uma amiga que ia com ela tentar alguma coisa. Para o James, há mais de 20 anos tem sido um pouco diferente. Ele trabalha como repositor em um supermercado, mas no ambiente de trabalho, apesar do tempo, ele não se sente incluído de verdade. Ele trabalha com mais 2 surdos no mesmo local. Então, é uma menina que ele está fazendo o sinal dela, outra pessoa também que trabalha só com eles comunicam. Não tem intérprete, nem pessoas assim se comunicando. Só se comunicam entre si. Não, só eles 3, os outros não. Só os 3 surdos, eles conversam entre eles. É difícil trabalhar assim? Sim, difícil. Então é o problema, então assim, as pessoas não querem aprender, então a gente acaba deixando para lá e fica entre a gente conversando. A Lei número 8.333, de 25 de agosto de 2020, institui a obrigatoriedade da inclusão de funcionários ou servidores qualificados para atendimento em Libras em órgãos públicos, hospitais, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas. A intenção do Cidade AL era saber se esses locais de grande movimento estão preparados para incluir os surdos, para atendê-los, compreendendo tudo o que suas mãos querem e precisam dizer. Foi por causa de situações de não compreensão da língua brasileira de sinais, as Libras, principalmente dentro de unidades de saúde, que o Joilson testemunhou uma situação que poderia ter terminado em tragédia. Eu sou enfermeiro obstétrico, estava naquele hospital naquele momento, e chegou uma surda e a acompanhante também era surda. Então só eram 2 pessoas que eram surdas naquele momento, e elas procuraram a unidade de saúde porque ela estava sentindo dor embaixo do ventre.
E aí ninguém do hospital, nem médico, nem enfermeiro, nem o corpo administrativo sabia se comunicar em Libras, né? E eu estava ali para fazer o trabalho do parto acontecer. Mas aí, naquele momento, eu cheguei, fui solicitada para fazer a tradução, a interpretação para aquela surda e o médico prescreveu para ela uma dipirona. E aí ela foi acompanhada até a sala de medicamento. Quando chegou lá, eu lembrei, vou perguntar se ela tem alergia a algum medicamento. E aí, quando eu perguntei, você tem alergia a algum medicamento? Ela disse, sim, eu tenho alergia à dipirona. Joilson é enfermeiro e professor de Libras em 2 faculdades de medicina aqui em Maceió. Ele tem 4 pós-graduações voltadas às Libras e durante o mestrado em Educação e Inclusão através da língua brasileira de sinais, ele desenvolveu um aplicativo voltado à área da saúde. Quebra a barreira de comunicação. Quando o paciente surdo chega, ele pelo menos vai ter ali um momento para poder dizer um olá, um bom dia, boa tarde, boa noite, o que é que ele está sentindo, qual o lugar que ele está sentindo essa dor, que intensidade está essa dor, e você já consegue direcionar para que caminho ele vai seguir com o médico. Hoje, além das aulas na universidade, ele foi convidado pela gestão da Cordial, Sociedade Beneficente do Coração de Alagoas, que atende pacientes cardiológicos 100% pelo SUS, para capacitar toda a linha de frente da instituição, do porteiro ao administrativo, para que eles pudessem entender a língua brasileira de sinais e acolher os pacientes surdos. Tudo custeado pela gestão da instituição, que decidiu ampliar a acessibilidade. A partir de um programa que nós desenvolvemos na instituição, que foi o PRONAS, que ele fala das deficiências das pessoas, né? E nesse resultado desse curso que tivemos com os colaboradores, teve a iniciativa do resultado, na realidade, a iniciativa de implantar na instituição um protocolo de acessibilidade, né? E nós começamos com o Libras. Essa é a Larissa. Ela trabalha no setor administrativo e agora sabe bem a importância de aprender Libras. E do medo em ter contato com surdos por não saber a língua, surgiu a vontade de se comunicar. Antes eu tinha medo de encontrar com uma pessoa que era surda porque tinha um estigma, né? E a gente, querendo ou não, tem um preconceito. Mas agora a vontade que eu tenho é de encontrar, mesmo que eu não saiba tanto, mas que eu aprenda com aquela pessoa. E que eu possa dizer para ela, olha, eu estou tentando. Com esse sorriso e essa simpatia, o Adeilton é a primeira pessoa que os pacientes, ouvintes ou surdos encontram quando chegam na Cordial. Antes, se chegasse um surdo, eu não ia ter como falar com ele. Eu ia ficar de uma maneira que não ia compreendê-lo. E depois do curso, eu passei a entender o quanto isso vale a pena, o quanto é importante. O filósofo Aristóteles dizia que o ouvido era o órgão mais importante para a educação. A primeira integração dos surdos com a sociedade aconteceu ainda na Idade Média. Quintuspédio é o surdo registrado mais antigo conhecido pelo nome na Roma Antiga. E na Idade Contemporânea, por volta de 1750, a maioria dos surdos eram analfabetos. Em 1857, o educador francês Ernest Rouet fundou a primeira escola de surdos aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Surdos, o INES. Mas só meninos poderiam aprender a língua de sinais. E acreditem, entre 1860 e 1960, um período de 100 anos, o uso da língua de sinais foi proibido no Brasil. O termo surdo-mudo é incorreto e pode ser considerado rude, já que nem todo surdo é mudo. E no Brasil, apenas 2 médicos atendem em Libras, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui cerca de 10 milhões de pessoas surdas. Deste montante, apenas 284 mil afirmam usar a língua brasileira de sinais.
Ainda de acordo com o IBGE, em 2010, Alagoas contabilizava uma população surda de 180 mil pessoas. E em meio a este universo particular, exemplos como o da Cordial, que tem capacitado seus funcionários para que eles não incapacitem pessoas surdas, e do Joilson, que tem multiplicado o conhecimento das Libras, decidir encurtar essa distância tem modificado a vida de quem tem nas mãos o poder de se comunicar além das palavras. A gente deve aí mais de 2.000 anos de inclusão à comunidade surda, né? Então é aquela gotinha de água que você joga lá no incêndio, mas que você faz a diferença quando o surdo chega, que você faz um oi, que você pergunta o nome, o que é que ele está sentindo, qual o lugar da dor que ele está sentindo naquele momento. Isso é o diferencial. Você vê o surdo abrindo um sorriso e dizendo: aqui eu sou recebido. Alguém aqui sabe falar comigo, sabe a minha língua. E no segundo episódio da série Surdos, Mãos que Falam, o Cidade AL te leva a conhecer exemplos de ouvintes que decidiram aprender Libras com uma professora surda, que ensina sobre seu universo através das mãos e os caminhos que a educação inclusiva ainda precisa percorrer. Primeiro eu queria falar da minha felicidade, do meu orgulho em apresentar um jornal nesse horário que traz esse tipo de conteúdo. Não é um conteúdo de cidadania que está fazendo as pessoas refletirem nesse momento, a sociedade em geral e, sobretudo, quem tem hoje empresas, pensando em melhorar a acessibilidade e incluir também esse público que muitas vezes é incompreendido. Queria parabenizar primeiramente o olhar nato de repórter da Mônica Hermílio, que também estuda e já fala, né, em Libras. Parabéns, Mônica, e toda a equipe que se empenhou nesse projeto, que teve um longo processo de apuração, produção, execução e também a pós-produção. Agora sim, deixa eu dar o recado relacionado à série. Olha, o TNH1 está com conteúdo exclusivo, com videoaulas de noções básicas em Libras. Na primeira aula, que já está disponível, você vai aprender noções de saudação, nome e o sinal que o gesto com as mãos representa e o nome de uma pessoa surda em Libras, como um apelido visual. Acesse o QR Code que aparece aqui na tela agora, pode acessar para você conferir esse conteúdo, para aprender algumas noções básicas. Vai lá, pega a tela do seu celular, né, a câmera, aponta para o QR Code que você vai cair nesse conteúdo do TNH1. E outra informação importante, tá? Começam segunda, dia 3 de fevereiro, as inscrições para o curso de Libras no Centro de Atendimento à Pessoa Surda. As inscrições acontecem de forma presencial na sede da instituição, que fica na rua Ernesto Gomes, Maranhão, sem número, no bairro da Jatiuca. As turmas de Libras são para os módulos básico 1 e básico 2. Cada módulo vai ter uma carga horária de 60 horas. Mais informações por esse número, 99983-1008, 99983-1008. E amanhã a gente continua exibindo a série Surdos, Mãos que Falam.